exército de Deus, marchando sobre a terra, em plano de guerra vai. Já ouço o louvor, que é a arma de vitória, o exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus, marchando lá. Eu posso escutar o exército de Deus, marchando sobre a terra, em plano de guerra vai. Já ouço o louvor, que é a arma de vitória, o exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus, marchando vai. Oh, glória a Deus. Olá, tudo bem? Como você está? Espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, com a sua família. Que o Senhor Jesus esteja reinando em seus corações. Nesta noite nós temos uma palavra de Deus e tenho certeza que aquilo que Deus tem para falar através da minha vida vai alcançar e abençoar a sua vida, porque alcançou e abençoou a minha vida também. E que nós vamos ver aqui um texto da palavra de Deus que está em João, no capítulo de número 2, no verso de 1 a 11, que diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usados pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Que texto maravilhoso, né? E o que eu acho muito lindo é a forma que Jesus fez o seu primeiro milagre, né? Foi no lugar de festa, no lugar de alegria. Ali Jesus se revelou. Mas o que eu tenho para falar com você hoje é que Jesus, ele não apenas nos abençoa no espiritual, mas no material também. Jesus, ele é o salvador das nossas almas, mas ele também quer fazer de mim e de você pessoas bem-sucedidas. O que diz lá em João, no capítulo 10, verso 10? Que o ladrão vem roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: mas eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Então Jesus, ele quer nos abençoar no espiritual? Certamente que sim, mas também quer nos abençoar no material. Tanto que o seu primeiro milagre foi ajudar o quem? Um casal recém-casado a começar a sua vida com um casamento bem-sucedido. Veja, como ficaria a situação desse casal
se tivesse acabado o vinho? Seria uma desonra para os noivos. Eles ficariam chateados, tristes, né? Por quê? Porque no casamento, naquela época e no judaísmo, os noivos, eles bancavam uma festa, e a festa era por vários dias, né? E quando se acontecesse de acabar o vinho, seria uma situação muito desastrosa e muito chata para um começo de um relacionamento. Então o que eu quero dizer para você? Que se eu quiser ter sucesso na minha vida, eu tenho que cultivar o quê? Uma atitude correta. Veja, problemas todos nós vamos ter. A vida é uma vida que traz problemas para nós. Mas eu tenho que cultivar uma atitude correta. Fale com você mesmo assim, ó. Eu preciso cultivar uma atitude correta. Por que eu estou falando isso? Porque todos os dias nós temos que lutar. Todos os dias nós enfrentamos situações muito difíceis. Ou seja, eu tenho que entender que a minha atitude com a vida é que vai fazer toda a diferença. É da forma que eu vejo a vida. Então, a atitude que eu vou ter, ela vai determinar o fracasso ou o sucesso na minha vida. Tudo depende da forma que eu coloco em prática aquilo que a vida me traz. Tipo assim, vou falar para você. Você pode dizer: eu tenho um problemão, que coisa terrível, eu não vou conseguir. O que vai acontecer? Essa atitude negativa, ela traz ansiedade, ela traz medo, ela traz desânimo. E essas três coisas, ansiedade, medo, desânimo, ela leva ao fracasso. Mas há uma outra atitude que nós temos que olhar a vida. Tipo assim, eu tenho um problemão. E você pensar dessa forma: que bela oportunidade para me esforçar e resolver e ser abençoado. Sabe aquela frase que sempre falam? Se te der um limão, você faz uma limonada. Essa atitude positiva, ela me dá o quê? Força. Ela me dá também esperança. Essa atitude positiva me leva à fé. É um pensamento de fé. E quando eu tenho um pensamento de fé, isso me leva ao poder do Espírito Santo para que eu possa ter uma vida de sucesso. O Espírito Santo, ele dificilmente vai operar e trabalhar numa mente fracassada, numa mente que cultiva as atitudes erradas, negativas. Mas o Espírito Santo, com certeza, vai trabalhar numa mente, num coração que está pensando que vai conseguir, que vai vencer e que vai ter vitória. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu vou aqui falar com você o que aconteceu na época de Moisés, lá no livro de Números, do capítulo 13 e 14. Ali conta quando Moisés, ele enviou, no verso 17 diz assim: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: sobe por aqui para o lado do sul e sobe a montanha. Ou seja, Moisés aqui, ele separou 12 espias, para que esses espias fossem ver a terra a qual Deus tinha prometido para o seu povo. E eles foram, todos os espias, eles viram toda a terra de Canaã, a qual Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e Jacó. Eu quero dizer para você, você que me ouve, Deus, Ele tem promessas para a minha vida, Ele tem promessas para a sua vida, assim como Ele deu promessas para Abraão, Isaac e Jacó. E esses descendentes, eles tinham por direito a herança dessa terra, porque Deus tinha dado essa terra. Mas a terra estava povoada, havia povos neste lugar quando o povo chegou, porque eles estavam no deserto, eles saíram do Egito. Mas Moisés envia os 12 espias, mas dos 12,
10 vieram com o quê? Com uma resposta negativa. 10 trouxeram o quê? Olha, nós temos um problemão. E o que nós vamos fazer? Lá naquela terra tem homens grandes, parecem gigantes. Nós olhamos ele, nós nos sentimos como gafanhotos perto desses homens. Então 10 desses homens trouxeram uma resposta negativa para Moisés e para todo o povo. Mas 2 homens, Josué e Caleb, eles trouxeram uma resposta positiva, uma resposta de fé. Disse: sim, existe todas essas coisas lá mesmo, tem muito povo forte, há gigantes, mas o nosso Deus nos deu uma promessa. E qual é a promessa que Deus nos deu? Que a terra é nossa, vamos entrar, vamos possuir a terra qual Deus nos deu. Mas o povo ficou do lado dos espias que vieram com uma proposta negativa. Olha, eu vou falar uma coisa para você, às vezes não é a maioria que está certa. Aqui nesse caso era a minoria, era 10 contra 2. Mas quem estava com um pensamento de vitória, de sucesso, de alcançar aquilo que Deus já tinha liberado? Era Josué e Caleb. Veja, é terrível a atitude que trouxe medo, desânimo e pensamentos negativos ao coração de todo o povo. Aqueles homens, eles viram a mão forte de Deus no Egito sobre Faraó. Eles viram as 10 pragas. Mas quando eles foram para o deserto, eles murmuraram por 10 vezes também. Então, Deus, ele se levantou e disse: vocês rodearam nessa terra por 40 dias, e vocês vão ficar 40 anos no deserto. E aqueles que são de 20 anos para cima vão morrer no deserto, exceto Josué e Caleb, porque neles houve um espírito diferente. Qual o espírito que você está tendo agora? Um espírito crendo. Problemas tem, dificuldades tem e sempre terão, mas veja essas coisas como uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de crescimento. Na verdade eles estavam falando: temos um problemão, mas que bela oportunidade. Esse problemão vai se tornar em pão para nós. Quando eu como pão, o que acontece? Eu fico forte, né? A criança que não come, aquela criança que reclama e não quer comer, ela fica desnutrida. Mas se a criança tem bom apetite, ela cresce forte. Josué e Caleb disseram para aqueles homens: nós vamos comer esses gigantes como se come pão no café da manhã. Olha, talvez você tenha um gigante que você precisa enfrentar, mas você, através da sua fé, através da sua força, através da sua atitude, você vai comer esse gigante como se come pão. E eu vou dizer mais: o pão é que te alimenta. O cristão, ele precisa encarar as dificuldades como Josué e Caleb. Vamos comer pão a partir de hoje. Eu te convido, vamos comer pão? Qual o problema que você tem? Vamos comer pão. Assim como Josué e Caleb disse a respeito daquela situação. Jesus, ele diz lá em João, no capítulo 6, no verso 35, eu sou o pão da vida. Aquele que se alimenta de mim nunca terá fome. E aquele que bebe de mim, esse nunca terá sede, mas ele crê em mim. Olhe, quem nos alimenta para vencermos nas nossas dificuldades, nos nossos gigantes, nas nossas afrontas que nós temos, é o Senhor nosso Deus. Quando nos alimentamos dele, quando temos pensamentos positivos, esses pensamentos, ele promove esperança, fé, e o Espírito Santo nos ajudará fazendo o milagre. Porque o milagre nós não podemos fazer, nós podemos fazer o possível, mas o Espírito Santo, ele faz o impossível. É lógico que toda exceção tem sua regra, né? Nós vimos aquele paralítico no tanque de Betesda, nós vemos o filho da mulher
de Naim, nós vemos Paulo no caminho de Damasco. Você pode olhar a mensagem que eu falei a respeito do meu testemunho, quando eu estava ali na Cracolândia, lá em São Paulo, né? Deus, Ele age da forma que Ele bem quer e como bem quer. Mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo, Ele age muito mais quando você coloca o seu pensamento de querer fazer uma mudança, de querer fazer aquilo que verdadeiramente vai trazer a vitória para a sua vida. Antes de nós pedirmos algo a Jesus, primeira coisa que nós temos que fazer, o que é? É convidar Jesus para participar daquilo que nós precisamos e que vamos pedir. Você vê esse casamento, né? Esse casamento lá em Caná da Galileia, Jesus e os seus apóstolos, os seus discípulos, eles foram convidados para o casamento. Mas eles não foram convidados para que alguém pudesse pedir alguma coisa para ele. Não. Eles foram convidados para participar de uma festa de casamento. O que eu quero dizer é que as pessoas, elas querem ser servidas por Jesus em vez de servirem a Ele. Isto está fora de ordem. Por que está fora de ordem? Porque primeiro nós precisamos servir a Jesus para que depois Jesus possa fazer algo em nosso favor, para que Jesus venha de alguma maneira nos ajudar a resolver os nossos problemas, né? Tipo assim, se Jesus atendesse a minha oração e resolvesse todos os meus problemas, eu o serviria e lhe daria o dízimo. Vocês lembram? Aqui, quer ver? Vocês lembram quando Jacó, ele teve que sair fugido porque ele enganou ao seu irmão Esaú e ao seu pai? Ele teve que sair fugido. Fala que ele para em determinado lugar e ali, ele cansado, ele pega uma pedra, deita a sua cabeça e dorme, e ele tem um sonho. E diz aqui o texto, que está em Gênesis, no capítulo 28, do verso 12 ao 15. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse... Quem estava ao lado dele? O Senhor. Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Olha que promessa. Que coisa tremenda. Jacó estava fugido por enganar o seu irmão e o seu pai. Mas no determinado caminho, ali Deus fala com ele e dá uma promessa para ele. Olha o problema que Jacó estava enfrentando, fugindo. Mas Deus aparece e dá uma promessa para ele. E sabe o que ele diz? Ele acorda espantado e diz: esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Dá o nome daquele lugar de Betel, unge o lugar. E ele fala assim: Senhor, se o Senhor estiver comigo, e se o Senhor me der comida, se o Senhor me der roupa, se o Senhor me der tudo o que eu preciso, eu vou te servir e te darei o dízimo. Veja, antes dele falar tudo o que ele ia dar para Deus, Deus já tinha feito a promessa. Deus já falou para ele o que ele queria e o que ele estava entregando para ele. Deus não tinha pedido nada em troca, mas Deus já estava entregando para ele antes dele pedir. Que coisa tremenda! Que coisa maravilhosa! Podemos falar que amamos a Deus dessa forma. A forma correta, antes de pedir alguma coisa a Deus, eu preciso convidar Ele para fazer parte da minha vida.
Convide ele. Assim como esses noivos convidaram Jesus para aquela festa. Convide Jesus. João 15,16. Jesus está falando com os seus discípulos. E ele está dizendo: olhe, se vocês são meus amigos, faz o que eu vos mando. Aí Jesus fala assim: olha, o que eu estou falando para vocês, eu não falo como se estivesse falando para servos, mas eu falo como se estivesse falando para amigos. Jesus fala: olha, no verso 16, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Jesus te escolheu, meu querido, minha querida. Ele fala assim: e eu te escolhi para que você dê fruto, e o vosso fruto permaneça, fruto bonito, fruto abençoado. Oh, glória a Deus! Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7,12 e 6,12. Vamos lá. Se eu quebrar esta lei, vou perder o direito de vir a Deus para pedir que atenda a minha oração ou que resolva o meu problema? Por isso muitas pessoas, elas falham em sua vida cristã. Por isso que elas falham em sua vida de oração, né? Os noivos fizeram diferente. Primeiro, é engraçado, né? Que quando os discípulos perguntam para Jesus como devemos orar, né? E Jesus fala assim: vocês não devem orar como os gentios fazem, com vãs repetições, né? Aquela coisa automática, aquela coisa decorada, né? Jesus fala assim: quando vocês oram, aí ele ensina o quê? O Pai Nosso aos discípulos. Ele ensina a oração perfeita, que é a oração do Pai Nosso. Bom, vamos lá aqui. Ao ver o problema, aqueles convidados que estavam na festa, os noivos, né? Chegou no ouvido daqueles noivos, falando assim: olha, estamos com um problema. E o noivo falou assim: qual que é o problema? Não tem vinho. Vamos conjecturar, talvez a noiva estivesse perto. Falei: e agora, amor? O que nós vamos fazer? Que jeito que nós vamos? Olha o problema que nós criamos. Nossa! O que vão falar de nós? Nós vamos ser o comentário da cidade toda aqui, da vila toda, que seja, né? E agora, o que nós vamos fazer? Ou seja, Maria estava por ali, a mãe de Jesus, né? De repente eles podem ter ido até a mãe de Jesus, Maria, ter comentado. De repente Maria pode ter escutado o que estava acontecendo. Olha, a gente não sabe, mas uma coisa nós sabemos: eles convidaram Jesus para estar na festa. Maria vai até Jesus e pede para ele: filho, faça alguma coisa, né? O que Jesus fala para ela? A minha hora não chegou, né? O que quer dizer? Às vezes perguntamos: por que Jesus falou aquilo para Maria? Olha, ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, as pessoas, elas querem tudo na hora, querem do jeito dela, né? Mas com Deus não é assim. Deus, Ele nos responde segundo o seu tempo, segundo o seu horário. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, Ele não se atrasa, nem se adianta. Deus tem a sua programação. Mas sabe o que Maria fez? Mesmo Jesus falando para ela: não vai chegar na minha hora? Maria falou para os serventes: façam o que Ele vos mandar. Olha que coisa tremenda. Olha a atitude. Ela não, como mãe, podia ter exigido, como mãe podia ter falado alguma coisa, eu não sei, mas ela não fez nada disso. Ela disse para ele, para os serventes, ela já tinha falado com ele, ele deu uma palavra. Se a gente for pensar bem, até uma palavra dura: mulher, não é chegada a minha hora? Para que você veio me procurar? Não. Mas quando você tem um coração e uma mente
para fazer as coisas de uma forma que quando chega até você, você leva para a presença de Deus. E Maria levou para a presença de Deus. E ela disse aos serventes: faça o que ele vos mandar. E eles obedeceram a Jesus. Os serventes obedeceram a Jesus. Nós obedecemos a Jesus em tudo que Ele nos manda. O que isso significa? Seja o que for que nós vamos pedir a Jesus, devemos sempre arrumar um tempo para adorá-lo e para servi-lo. Acalma o seu coração. Saia do mundo e concentre a sua mente e o coração no trono de Deus, em Jesus Cristo. E Ele falará com você mesmo pela sua palavra, pregada em seu coração. Ouça a voz do Senhor. Arranje tempo para estar na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo. Compartilhe a unção, a sabedoria que Ele coloca no seu coração. Medite na pregação, medite na palavra, na leitura. Busque ao Senhor. Veja, no casamento, depois de algum tempinho de espera, Jesus, Ele dá ordem aos serventes e eles obedecem. A palavra de Jesus produz o quê? Mudança. Mas ela vai produzir mudança se você obedecê-la. Se eles não fizessem o que Jesus mandou, não aconteceria nada. Se você não fizer o que Jesus te pede, não vai acontecer nada na sua vida. Pare de ficar choramingando, pare de ficar reclamando, pare de ficar murmurando. Faça o que Jesus está te falando com você neste momento. Obedeça a sua palavra. Veja que a palavra de Jesus, ela trouxe mudança. Qual mudança? Transformou a água em vinho. A palavra de Deus plantada em sua vida vai produzir mudança na sua vida pessoal, na sua vida familiar, nos seus negócios, em tudo que precisa ser mudado. Ele vai mudar, porque Ele só tira aquilo que não presta. O que é bom na sua vida, Ele vai deixar, mas o que não presta, Ele vai pedir para você tirar. Então obedeça a palavra de Jesus se você quer mudança, se você quer a transformação da água em vinho, em nome de Jesus. Deus deseja que você seja próspero. Ele deseja que você tenha sucesso, um bom relacionamento com a sua esposa, a esposa com o marido, com os filhos, no seu trabalho. Jesus, Ele quer te dar vitórias. Ele quer que você descanse no Senhor. Ele quer te permitir que você... Ele quer falar ao seu coração através da sua palavra. O mestre Sala, ele elogiou os noivos por causa daquele vinho. Veja, quando eles enchem as talhas, 80 a 120 litros, 6 talhas, quanto que não dá isso? Vamos colocar 100, uma média? São 600 litros de vinho? É muito vinho. Viu? Mas Jesus faz o que precisa ser feito. E Ele fala: leve ao mestre Sala, que era a pessoa que cuidava, que provava a festa. Quando o mestre Sala prova o vinho, que era água, ele chama os noivos e fala assim: mas como assim? Você deixou o melhor para o final? Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, não acabou não. Jesus tem o melhor para você ainda. Viu? Jesus tem o melhor para você ainda. O mundo lhe oferece coisas que parecem boas, ou fazem você se sentir bem, mas essas coisas se transformam em amargura e machucam você. Mas se você receber algo amargo, horrível, com sofrimento, eu tenho uma palavra para você. Está em Romanos 8:28, que vai dizer: todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus transforma a maldição em bênção, coisa ruim em coisa boa. Primeira coisa então que eu tenho que entender e fazer: ter a atitude correta em frente ao problema. A segunda, preciso convidar Jesus a entrar no meu coração, no meu lar, no meu trabalho e servir ao Senhor, agradá-lo e louvá-lo. E terei confiança para vencer o problema. Terceiro, não correr, não ficar ansioso, inquieto, ter calma no meu espírito e esperar no Senhor. Espera no Senhor. Espera, pois, pelo Senhor. Espera no Senhor. Porque o quarto, Deus é bondoso, deu o vinho e vai nos dar coisas boas. Você crê nisso? Você crê que Deus tem o melhor para você? Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Querido Deus, querido Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a todos esses que me ouvem, meu Deus, que talvez estão enfrentando problemas enormes, gigantes, e não conseguem enxergar a luz no final do túnel, não conseguem enxergar a saída dessa situação. Mas o Senhor é especialista, meu Deus, em transformar a maldição em bênção. O Senhor é aquele que pega, ó Senhor, toda a situação contrária e faz ela em nosso favor. Assim como o Senhor fez com Davi, quando ele olhou aquele gigante, mas ele não teve medo, porque ele disse: o Senhor é comigo e eu vou derrubar esse gigante. Pai amado, que esse que me ouve, ele tenha um espírito de Davi agora, que ele tenha um espírito de Josué e Caleb, um espírito diferente, um espírito ousado, um espírito, Senhor, que vai fazer a diferença na vida deles. Em nome de Jesus, eu abençoo e profetizo essa vida para a glória do Senhor. Amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Veja, eu sei que os dias estão difíceis com esse negócio dessa pandemia, do coronavírus, tanta essa situação que nós estamos vivendo, um desemprego muito grande, né, e tanta situação. Tanto a minha filha, ela é fotógrafa, eu já falei para vocês, mas ficou sem trabalho, foi vender açaí, né? Vendendo açaí pela internet. Ela procurou uma forma para se manter. Eu agora, para dar uma mudada também, comprei um curso para me ter uma coisa a mais, e esse curso vai fazer eu, a minha filha e o meu filho, né? Então é nesses momentos que nós não podemos olhar para trás, mas pelo contrário, olhar a oportunidade. Às vezes nessa oportunidade é que Deus vai fazer você ter uma grande vitória. Às vezes a gente precisa de uma sacudida, e às vezes agora, através dessa palavra, Deus pode estar sacudindo você e mostrando que você precisa mudar a sua forma de pensar e pensar que você é um vencedor, que você é um vitorioso. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e que você viva reinando em Jesus. Deus te abençoe e um abraço no seu coração.